Eu preparei essa apresentação para vocês fazendo um recorte específico. Eu estarei apresentando partes do meu pensamento, a maioria delas presente no capítulo 2, que eu acredito serem suficientes para uma compreensão razoável, né? Por um desses caminhos que o livro permite. Espero, com essa exposição, tocá-los, né? E provocar uma maior reflexão e atenção para a importância do assunto, que já é considerado pelos psicanalistas mais que pelos filósofos. Se, no entanto, a apresentação que eu fizer aqui não for suficiente para estabelecer um rapport ou entrar em ressonância com vocês, e vocês julgarem que são leitores para o livro, não desistam ainda dele, pois nele podem haver outros caminhos e considerações que falem mais intimamente com vocês. Para quem tiver um interesse maior nessas discussões, de qualquer maneira, vale lembrar que a leitura integral do livro vai ajudar também a ter uma compreensão mais completa e diversa, né, sobre esses pontos principais e outros conexos. Bom, independente disso, nós também estamos sempre dispostos e abertos a quaisquer esclarecimentos e discussões que possam ficar pendentes. No nosso site vocês encontram um canal de comunicação com os autores, né? O endereço que vocês têm aí é o mesmo nome do livro. Bom, quando a gente fala em alguma linha de defesa antiprocriativa, ou quando estamos pensando nesse assunto da procriação, surge uma diversidade de ideias, de contextos diferentes, que podem em algum momento gerar uma confusão. Então, eu vou fazer agora alguns esclarecimentos iniciais, para tornar mais claro, para situar melhor a nossa ideia, distinguindo de outras e também fazendo uma delimitação maior. Bom, para quem é o livro? Na minha visão, o livro poderá ser aproveitado em todas as suas dimensões, incluída a dimensão prática, por aqueles que ainda não são pais, para aqueles que se questionam se devem ou não se tornar pais, pois poderá ser um guia de reflexão, algo que auxilie em uma tomada de decisão esclarecida e consciente. Para quem já é pai ou mãe, no entanto, o livro poderá ser apreciado em sua dimensão estética, poética, filosófica, literária, entre outras, assim como poderá ser interessante para provocar uma maior reflexão sobre o tema, né? Poderá fazer até que pais repensem um pouco a relação que têm com seus filhos e tenham mais cuidado com eles, né? Que se preocupem ao preencher, em termos psicanalíticos, o inicial sujeito em branco, né? De modo que leve à constituição do sujeito, de modo que leve, na medida do possível, a um bom ou pelo menos aceitável segundo nascimento. Mas, para o grupo de quem já é pai, fica um aviso. Algumas das considerações feitas no livro e que também serão feitas hoje aqui na apresentação podem soar um pouco ofensivas para alguns. Então, para aqueles que tendem a levar as coisas mais para o lado pessoal ou alguém que se considere particularmente sensível, bom, talvez seja melhor deixar o livro de lado ou jogado em uma estante para, quem sabe, um dia ser encontrado pelos filhos ou netos, né? Quem sabe, talvez eles pensem mais a questão. Eu mesmo falei para minha mãe não vir hoje, eu acho que ela poderia ficar chateada com umas das coisas que eu vou falar. Bom, algumas pessoas decidem ter filhos, assim, associam a ter filhos, a adquirir um novo brinquedinho, um bebê ou uma criança graciosa de talvez 0 a 2 anos. Uma encantadora criatura com grande potencial e uma grande novidade. Quando eu estiver falando aqui de ter filhos, no entanto, eu estou pensando de uma maneira mais abrangente. Isso trata-se de uma nova vida humana, de um novo ser, que viverá talvez 72 anos, se a gente considerar o que o IBGE fala em 2005 como expectativa de vida do brasileiro, e que terá o potencial para passar todas as fases da sua vida, né? Inclusive fases bem decadentes. Então fica também essa ressalva. Frequentemente, assim, vários pais dizem que pensam no filho em primeiro lugar, amam o filho acima de tudo, fazem tudo pelo filho, dizem até sacrificar seus próprios interesses pelo bem do filho algumas vezes. Tendo isso em mente, o livro pode ser visto como levar a sério desse tipo de afirmação, mostrando como alguém que esteja de fato disposto a fazer tudo isso deveria ponderar e principalmente agir. Isso pode ser visto como uma proposta ou até um desafio para esse grupo de pais, se ele for capaz de assumir um compromisso com o filho, de amar o filho desde antes mesmo dele nascer. Há casos de paternidade e maternidade que trazem uma irresponsabilidade gritante.
pessoas que não têm mínimas condições, sejam às vezes emocionais ou financeiras, de serem pais e mães. O senso comum costuma opor a isso aquilo que considera uma paternidade responsável, isto é, aquela que de alguma forma foi planejada, que os pais oferecem condições mínimas de desenvolvimento para os seus filhos. E eu estou de acordo que entre essas alternativas, essa segunda é a melhor. Mas o que tentamos mostrar no livro é que mesmo nessa suposta paternidade responsável, várias coisas que são muito importantes não foram consideradas ou foram deixadas de lado. Né? Então o livro vai um pouco nessa direção. Algumas pessoas se colocam contra a procriação porque os filhos, em alguma fase, introduzem uma limitação nas nossas vidas, nos tiram tempo, dinheiro, às vezes não nos permitem o pleno desenvolvimento das nossas vocações, nos restringem em certas liberdades, como dormir bem, viajar, gozar de alguma privacidade. Podem também criar alguns distanciamentos no casal ou perturbações afetivas. E ainda em algumas outras linhas também, porque eles representariam um grave problema ecológico, já que os nascimentos ocorrem sem nenhum tipo de controle e se relaciona a isso causando às vezes problemas de superpopulação, ou também a questão de outras consequências a partir daí. Eu queria ressaltar aqui que, embora, claro, há outros autores e escolas de pensamento que sigam essa linha, e ainda que isso possa ser de interessante consideração para alguns, não é do que a gente está tratando aqui. Nessas considerações antiprocriativas, o filho parece como um estorvo, um problema, um obstáculo, e a sua perspectiva não é levada em conta, diferentemente da nossa abordagem. Aviso ainda que algumas das considerações que eu faço no livro, que faço aqui também nessa exposição, podem em algum momento parecer muito triviais. Mas às vezes é importante, eu acho, chamar atenção para o básico, para o óbvio e para o simples. Muitas vezes, de tanto olhar para o básico, a gente deixa de dar, às vezes, a devida importância a ele. Bom, com isso eu encerro esses esclarecimentos iniciais e vou começar então a apresentar esse recorte que eu mencionei. Vai ser o capítulo 2 aqui do livro, né, a parte primeira. Bom, da perspectiva nossa, enquanto futuros pais, pode haver várias motivações para ter filhos. Muitas pessoas, por exemplo, nos recomendam procriar porque a experiência da paternidade e da maternidade é tida como extraordinária. Porque filhos são uma bênção, porque bebês e crianças são as coisas mais lindas desse mundo, porque criar uma nova vida é fantástico, porque ao ter filhos teríamos talvez uma continuidade de nós mesmos, porque talvez nada seja mais gratificante do que se dedicar a amar e educar um novo indivíduo, porque às vezes sempre sonhamos em ter uma família com filhos, porque com filhos às vezes nos sentimos mais completos em alguma fase das nossas vidas, porque gostamos da ideia de gerar um fruto de um relacionamento de amor ou gratificante às vezes, porque no final da minha vida quero ter alguém para cuidar de mim, não quero ficar sozinho, porque afinal todo mundo tem filhos. Já ouvi até que é bom ter filhos para ter para quem deixar os bens, assim, vamos dizer, depois da nossa morte. Não, pior que não é brincadeira. Deixa eu ver, Ainda que nós assumíssemos de uma maneira crítica que tudo isso possa ser de alguma maneira verdadeiro, nota-se que em nenhum momento foi considerado o lado do filho. Se nós ficarmos focados nessa perspectiva, não haverá de fato nada que nos impeça de procriar ou nada que nos faça não procriar. Mas se nós considerarmos o outro envolvido, né, o filho, e tentar avaliar as consequências, as possibilidades, os efeitos, os riscos que recairão sobre ele, pode surgir um novo tipo de agir. No agir usual, ocorre um ceder incondicional aos impulsos naturais ou até alguns desejos mais elaborados. E algumas pessoas, inclusive, utilizam-se disso para tentar uma certa isenção de responsabilidade. Para alguns, é como se realmente uma cegonha tivesse deixado o bebê por lá. Já nesse novo tipo de agir, que estamos tentando delinear, trata-se de um agir esclarecido, ciente e responsável, que nos permitiria ceder aos impulsos naturais, porém, até certo ponto. Nós, futuros pais, temos de fazer uma dupla avaliação. Por um lado, o que caberá aos pais, ou seja, se todo o trabalho, todo o tempo, todo o dinheiro que nós teremos de empregar no processo de criação e educação dos filhos, todas as satisfações, realizações e alegrias que teremos com eles, é algo que
podemos ter uma ideia, às vezes, olhando para outras pessoas que tiveram filhos ao nosso redor. Então, a partir daí, podemos avaliar e decidir se a parte que nos cabe é agradável ou não, é favorável ou não, se é algo que queremos e estamos dispostos ou não. Mas também temos de fazer a consideração para o lado do filho, porque não podem ser essas questões avaliadas pelo próprio filho. Nesse novo tipo de agir que a gente está tentando determinar, em se esforçar para estar na perspectiva do filho e avaliar o que acarretará para ele, para que eu possa ter uma família com filhos, para que eu passe pela experiência da maternidade, da paternidade, pois quando eles puderem fazer quaisquer considerações, já vai ser tarde demais. Começando então a olhar da perspectiva dele, nós temos que aquele que virá a nascer não está fazendo qualquer escolha. Isso para o filho a vida vem como uma obrigação. A escolha foi feita exclusivamente pelos pais. E só eles estão escolhendo, é uma decisão unilateral. O filho tem, assim, uma inocência necessária. Ele surge sem saber porquê, sem saber das condições da existência, sem ter feito escolha, é meramente lançado no mundo. E por isso, também nesse livro, a sua perspectiva é priorizada. Com essa obrigação, o filho é colocado em uma situação de impotência, de falta de controle e de liberdade para escolher o próprio caminho. Assim, a atitude procriadora tem um caráter autoritário, impositivo e injusto, se considerado o lado do inocente. I open my eyes for you to see me come.